Boa tarde, galerinha! Tudo bem? Como estão? Então vamos lá. Nossa aula de hoje vai ser o módulo 43 e 44. Divisão de números racionais. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a divisão é o processo inverso da multiplicação. Como já viram ontem, na última aula, a parte da multiplicação, e depois nós vamos corrigir os exercícios, eu vou explicar como que funciona a divisão de números racionais. A primeira coisa é você entender que o processo inverso da multiplicação é que eu vou ter que literalmente inverter, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 3/5 dividido por 2/6. Primeira coisa, eu tenho que observar que eu tenho duas frações e um sinal de divisão no meio entre elas, certo? Esse sinal de divisão vai indicar que, a partir daqui, o que tiver abaixo dele, eu vou precisar inverter. Então, o que é que me diz a divisão de números racionais? Para ser mais prático, eu conservo a primeira fração e multiplico, lembrem-se do processo inverso, que é a multiplicação, certo? Multiplico pelo inverso da segunda. Se é 2/6, eu vou multiplicar por 6 sobre 2. Vou até colocar, licencinha, de laranja, para que vocês possam entender o processo inverso. Certo? Então aqui eu multiplico normal, como vocês fizeram ontem. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 2, 10. Aqui, gente, como são dois números pares, eu consigo simplificar essa fração. Eu simplifico como? Divido por 2, divido por 2. 18 dividido por 2 dá 9, 10 dividido por 2 dá 5. Então, a divisão de 3/5 por 2/6 é igual a 9/5. Um outro exemplo que nós podemos dar desse processo inverso é 5/9 dividido por 3/4. Conserva a primeira fração, 5 sobre 9, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter que inverter. O que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. Então, vai ficar 4 sobre 3. E aí, multiplica normal. 5 vezes 4, 20. 9 vezes 3, 27. Tudo bem, gente? Gente, essa fração aqui, ela não dá para simplificar. Por quê? Eu tenho aqui o número 27, que é dividido por 3 ou por 9, e eu tenho o número 20, que ele é divisível por 2, por 4 e por 5. Tudo bem? Galera, o próximo assunto é o módulo 45, números racionais e fração de quantidade. Esse módulo, gente, ele trata muito de problemas referente à fração, tá? E esses problemas, muitas vezes nós já falamos logo num dos primeiros módulos, que todos os problemas que aparecem a palavra de, do, da, dos, das, desses, dessas e etc. Essas palavrinhas aqui, no problema, indica uma operação que é a multiplicação, certo? Eu vou ler aqui um exemplo e aí nós vamos fazer junto esse mesmo exemplo. Um cientista está manuseando um líquido em um frasco com capacidade para 450 ml que estava totalmente cheio. Ele retirou do líquido 2/9 dessa quantidade. Olha a palavra dessa aqui, ó. Dessa. Eu coloquei no plural, mas esqueci de colocar no singular. Dessa, certo? Dessa quantidade. Com base nessas informações, podemos obter a quantidade de líquido retirado do frasco e a quantidade que sobrou nele. Então, a quantidade
de líquido retirada do frasco. Quanto é que vai ser? Se ele falou que 2/9 dessa quantidade, vai ser 2/9 de 450 ml. Como a palavra dessas, de, indica a multiplicação, vai ser 2/9 vezes 450. Certo? E aí você pode multiplicar. Multiplicando isso aqui, ó, 2 vezes 450, colocando o 1 embaixo, só para indicar a multiplicação, que é numerador com numerador e denominador com denominador, eu tenho 900 dividido por 9. 900 dividido por 9 vai dar 100. Então, 2/9 dessa quantidade de 450 vai ser 100 ml. Certo, pessoas? Um outro exemplo, 2/3 da metade dos 30 alunos. Então, o que é que eu tenho? 2/3 da metade, ó o da aparecendo. Então, essa palavrinha indica multiplicação. 2/3 da metade de 30 alunos de uma turma usam óculos. Quantos alunos dessa turma usam óculos? Então, ó, o que é que eu tenho? 2/3 da... Então, 2/3 da metade. A metade não é um meio? Certo? 2/3 da metade de 30 alunos. De 30. Então, 2/3 da metade de 30. Palavrinha da e de indica o que, gente? Lá atrás que eu falei? Multiplicamento. Isso mesmo. 2/3 vezes 1/2 vezes 30. Para indicar a multiplicação, nós colocamos o que aqui? O 1zinho. Então, ó, como é a multiplicação? 2 vezes 1, 2 vezes 30. 60 sobre 3 vezes 2, 6. 60 dividido por 6, quanto que dá? 10. Então, desses 2/3 da metade, 10 alunos usam óculos. Certo? Vamos para o módulo 46, que é a potenciação. Então, o que se trata a potenciação de números racionais? Essa potência, gente, nós vamos fazer o que nós estávamos fazendo anteriormente. Porém, para ser mais prático, o numerador e o denominador será elevado ao mesmo expoente que estiver trabalhando. Então, módulo 46, potenciação. Potenciação em quê? Certo? Que é os racionais. Então, se eu tiver 2/5 elevado ao quadrado. Então, 2/5 elevado ao quadrado. O que é que eu vou ter que fazer? 2 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. 2 ao quadrado vai ser 4 e 5 ao quadrado, 25. Para potenciação é uma coisa bem simples, galerinha. Outro exemplo, 1/7 elevado ao quadrado é 1 ao quadrado sobre 7 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 7 ao quadrado é 49. Um outro exemplo, 3 meios elevado ao cubo. Vai ser 3 ao cubo sobre 2 ao cubo. 3 ao cubo é 27 e 2 ao cubo é 8. Olha só, agora vocês vão fazer os exercícios de aplicação do módulo 45, 43, 44 e 45 para amanhã, certo? E aí amanhã nós vamos corrigir os exercícios de aplicação nessa aula. Vocês vão fazer do módulo 43, 44 e 45. Vocês fazem agora os exercícios de aplicação e para o lado oscilar, vocês sintam-se em casa, vocês vão fazer os exercícios propostos. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, cuidem-se e até amanhã na nossa aula virtual. Ah, outra coisa. Caso tenha alguma dúvida, não hesitem em perguntar, certo? Podem mandar lá e aí amanhã a gente vai conversar sobre isso. Amanhã nós vamos corrigir todos os outros exercícios, ok?
Um abraço, mais uma vez, cuidem-se e fiquem com Deus. Tchau!